Boa noite a todos. Vamos ler aqui hoje, 1 Pedro, em Atos 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham com a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhes: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-se, pois, que era ele que se sentava a pedir esmola à porta do templo chamada Formosa. E ficaram cheios de pasmo e assombro que lhe acontecera. Amém. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária do ano 2020, ocorrido dia 13 de fevereiro. Ata da primeira sessão ordinária do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19 horas do dia 13 de fevereiro de 2020, no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, localizado na Rua João Mota, número 81 Centro. Foi realizada a primeira sessão ordinária do mês de fevereiro do ano 2020, conforme o pauta e calendário anual previamente estabelecido. Após a realização da chamada por parte do segundo secretário, constatada a presença de todos os parlamentares, com a consequente configuração de quórum, foi aberta a sessão. A ato contínuo realizou a oração do Pai Nosso. O vereador William Reis Moraes fez a leitura de uma passagem bíblica. O presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da ata da nona sessão extraordinária do ano de 2019, ocorrida no dia 19 de dezembro, a qual foi aprovada pelo plenário por unanimidade sem ressalvas. O segundo secretário procedeu à leitura dos ofícios recebidos e, em ato contínuo, passou a fazer a leitura da matéria em pauta, a saber: indicações da autoria do vereador Moisés Juliano de Mello. Solicita a instalação de um quebra-molas na rua Guarapari, no bairro Ipanema. 2. Solicita a instalação de 3 postes com braço de iluminação na rua Mário Oscar, na altura do número 327, bairro São Vicente. 3. Solicita a reforma ou substituição do matabu localizado na capela do Barro Branco. 4. Solicita o aumento do meio-fio, bem como a retirada do quebra-molas que está represando água de chuva na esquina das ruas Oswaldo Cruz com a rua Carlos Gomes, no bairro Santa Terezinha, com a ampliação da galeria que capta água de chuva localizada na mesma esquina. Requerimentos de autoria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, conjuntamente com os membros da Comissão de Obras. Requer dilação de prazo para apreciação dos projetos de lei complementar número 001/2020 e 002, ambos de autoria do Poder Executivo. Da autoria do vereador Moisés Juliano de Mello, solicita que oficie a Secretaria Municipal de Educação para que apresente os laudos de vistoria realizados por uma instituição técnica licenciada ITL dos veículos da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara utilizados no transporte escolar, bem como os prestadores de serviço que atuam nesse ramo para a Prefeitura Municipal, requerendo ainda a apresentação da CNH de todos os motoristas, tanto os prestadores de serviço quanto os funcionários da Prefeitura, juntamente com todos os cursos obrigatórios exigidos para o exercício da função. Proposições do Poder Legislativo, de autoria dos membros da mesa: projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2020, altera o artigo 93, inciso 10, da linha B da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Votação em primeiro turno. De autoria do vereador Paulo Henrique da Rocha, projeto de lei número 025/2019, dispõe sobre a adoção obrigatória de giz antialérgico no âmbito da rede pública municipal de ensino e outras providências. De autoria do vereador Jorge Germano Moisés Cardoso, projeto de lei número 002/2020, revoga a lei municipal número 1845/2017 da outras providências. De autoria dos vereadores Jorge Germano, Marco Aurélio Moisés Cardoso e Paulo César de Oliveira, projeto de resolução número 001/2020, regulamento dos artigos 175 a 178 da Lei Orgânica Municipal, dispõe sobre a constituição, composição, estrutura, funcionamento e demais situações referentes ao PROCON SD e da outras providências. De autoria dos membros da mesa, projeto de resolução número 002/2020,
dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Santa Bárbara, nas condições que especifica e dá outras providências. De autoria dos vereadores Moisés Cardoso e Paulo Henrique da Rocha. Projeto de resolução número 003/2020. Institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Santa Bárbara e dá outras providências. De autoria dos vereadores Jorge Hermano e Moisés Cardoso Santos. Projeto de emendas à resolução número 545/2019, regimento interno da Câmara Municipal de Santa Bárbara. De autoria dos vereadores Camilo de Leges, Jorge Hermano e Moisés Cardoso Santos, relatório conclusivo acerca da resposta encaminhada pela empresa Caraça. Sorteio de vereadores para compor o Conselho Deliberativo da Unidade do Mérito Legislativo dos termos da Resolução 539/2019. Proposição de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 001/2020. Dispõe sobre a revisão geral anual sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais que especifica da outras providências. Consultado, o plenário se manifestou por unanimidade favorável ao procedimento da sessão sem intervalos. Fase de deliberações. Indicações de autoria do vereador Moisés Joviano de Guerra e bloco. Em discussão dos manifestantes e em votação aprovados por unanimidade. Requerimentos de autoria conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Obras. Em discussão dos manifestantes e em votação aprovada por unanimidade. De autoria do vereador Moisés Joviano. Em discussão, o vereador Jorge Hermano solicitou ao autor do requerimento que explicasse ao plenário o objetivo almejado com a apresentação do mesmo, uma vez que tal fora redigido de modo genérico, que impossibilitava aos parlamentares terem conhecimento acerca da sua intenção e do contexto que motivou sua elaboração. O vereador Moisés Joviano se manifestou e disse que o requerimento se deu em função de uma reivindicação por parte de um prestador de serviço do município que realiza o transporte escolar. Segundo ele, no ano anterior, a mesma tocou seu veículo. No entanto, segundo seu relato, ela não conseguiu obter a placa vermelha, a qual autoriza a prestação de serviço de forma regular. Contudo, continuou dizendo que quando a cidadã foi questionada acerca do motivo pela não liberação da placa, foi informada que a negativa se deu em função de não ter apresentado o laudo apresentado por uma ITR. Disse que após procurar pela prestação de serviço, foi informado que o mesmo não era disponibilizado no município. Segundo o autor do requerimento, no dia da reunião teria recebido uma informação da cidadã que disse que tomou conhecimento de que uma empresa com sede no município passou a fazer o trabalho, precisamente a empresa Calais, que ela teria pago importância de mais de R$500. Diz que a finalidade do requerimento é saber se o município está observando as normas relativas ao transporte escolar, especialmente no plano de segurança dos usuários. Concluiu afirmando que apresentou um pedido de informações para saber se os prestadores de serviço da Prefeitura possuem as licenças obrigatórias, uma vez que as mesmas estão sendo cobradas dos profissionais autônomos. O vereador Leonardo se manifestou e disse que no ano anterior a casa se reuniu com os prestadores de serviço da área de transporte escolar e que ficou acordado que seria solicitado ao poder público que apresentasse um projeto buscando a regulamentação dessa atividade. Disse ainda que buscou junto ao procurador jurídico municipal à época que o município estudasse a possibilidade de realizar um convênio de modo que o serviço pudesse ser efetuado no município, com vistas a facilitar o acesso aos procedimentos por parte dos prestadores de serviço. Disse ainda que era favorável ao requerimento, apesar de não existir indícios de irregularidades. Encerrou dizendo que o convênio realizado pelo poder público com a empresa favoreceu em muito a atuação dos profissionais, em função da maior facilidade para a execução de serviços de vistoria em nossa cidade. Em votação aprovada por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica municipal. Após a leitura do parecer jurídico emitido pelo assessor da Casa, Davi Silva Viegas, constatou-se que o mesmo se manifestou favoravelmente à sua aprovação quanto aos seus aspectos jurídicos. Em primeiro turno, discussão do manifestante. Em primeiro turno de votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025/2019. O presidente da Casa informou que o autor do projeto protocolou o ofício requerendo seu arquivamento, providência que será adotada. Projeto de lei número 002/2020. Após a leitura do parecer emitido pela CCJ, constatou-se que a mesma, por unanimidade, se manifestou por sua aprovação. Em primeira discussão, houve manifestantes. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, houve manifestantes. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 001/2020. Após a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação, constatou-se que ambas se manifestaram favoravelmente pela sua aprovação. Em primeira discussão, não houve manifestante. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, não houve manifestante. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 002/2020. Após a leitura do parecer jurídico emitido pelo assessor, constatou-se que o mesmo se manifestou favoravelmente a sua aprovação quanto a aspectos jurídicos. Em primeira discussão, não houve manifestantes. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, não houve manifestantes. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 003/2020. Após a leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação, constatou-se que ambas se manifestaram favoravelmente pela sua aprovação. Em primeira discussão, o vereador Paulo Henrique da Rocha se manifestou
e disse que se sentia satisfeito pela votação da resolução perante a Casa, uma vez tratava-se de um trabalho iniciado em 2017. Diz que o Parlamento Jovem possibilitará ao cidadão, especialmente os jovens, tomarem conhecimento acerca da importância do funcionamento da Casa Legislativa para o município. Agradeceu o trabalho dos servidores que contribuíram na elaboração da proposição. Igualmente, agradeceu ao presidente por ter aceitado fazer parte dos trabalhos. Finalizou dizendo que considera que a resolução representará um avanço tanto para o Poder Legislativo quanto para a sociedade, de forma geral. Projeto de emendas na resolução número 545/2019. Após a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Obras, constatou-se que ambas se manifestaram favoravelmente à sua aprovação. Em primeira discussão, houve manifestantes, em primeira votação, aprovado por unanimidade. Segunda discussão, houve manifestantes, segunda votação, aprovado por unanimidade. Relatório conclusivo acerca da resposta encaminhada pela empresa Caraça. O vereador Jorge Germano fez uma síntese acerca do teor do relatório e das providências sugeridas por seus autores. Destaque-se que o relatório foi encaminhado na íntegra a todos os vereadores e disponibilizado pela Casa através dos veículos oficiais de comunicação. Em discussão, não houve manifestantes. Em votação, aprovado por unanimidade. Em atendimento ao disposto na Resolução 539/2019, foram procedidos o sorteio dos vereadores para compor o Conselho Deliberativo da Unidade do Mérito Legislativo Municipal, visando preencher as vagas destinadas ao Poder Legislativo e ainda aquelas surgidas em função da ausência de indicação dos representantes dos segmentos contidos na resolução. Foram sorteados para a composição do Conselho na seguinte ordem: 1. Paulo Henrique da Rocha. 2. Geraldo Magela Lopes. 3. José Leonardo Souza Filho. 4. Jorge Germano Batista. 5. Carlos Augusto Ricardo Fonseca. E 6. Paulo César de Oliveira. Proposição de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 001/2020. Após a leitura dos pareceres emitidos pela CCJ e pela Comissão de Administração Pública, constatou-se que ambas se manifestaram favoravelmente pela sua aprovação. Em primeira discussão, houve manifestantes. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, houve manifestantes. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. O presidente informou que os demais projetos em tramitação estão aguardando parecer das comissões para que possam ser apreciados em plenário. Encerrada a fase de deliberações, segundo o secretário, procedeu a chamada final, constatando-se novamente a presença de todos os parlamentares. Colocada franca a palavra, fizeram uso da mesa os seguintes parlamentares: Moisés Joviano de Mello, Jorge Germano Batista, José Leonardo Souza Filho e Moisés Carlos Santos. Andar mais a vida tratar, o presidente da Casa declarou encerrada a sessão. O vídeo que contém a íntegra da sessão pode ser visualizado no seguinte endereço eletrônico, que aqui consta. Para saber, o Jorge Germano, primeiro secretário, havia presenteado que após lida aprovada, por mim assinada, juntamente com os demais membros da mesa, o plenário da Câmara, 3 de fevereiro de 2020. Para o plenário, se há alguma alteração, a retificação ser feita em ata. E não havendo, declaro aprovado. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura de correspondências ou ofício da matéria em pauta. Só para relembrar, já foi eleito na reunião passada, mas até amanhã, dia 28 de fevereiro, às 15 horas, no plenário, acontecerá audiência pública para a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, bem como apresentar relatório das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde. O Grupo Florescer convida para o 7º encontro, que acontecerá 15 de março de 2020 em Santa Bárbara. Programação: 9 horas, abertura e apresentação dos grupos, meio-dia, almoço dançante com Flavinho e sorteio de prêmios. E ato conjunto de convocação de audiência pública. Dispõe sobre procedimentos a serem observados por ocasião da audiência pública a ser realizada com finalidade de discutir os projetos de lei complementar número 001 e 002/2020, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. O primeiro dispõe sobre o parcelamento e uso de ocupação do solo urbano do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, e outras providências. O segundo, por sua vez, institui o plano diretor do município de Santa Bárbara em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade, com a Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Os membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em conjunto com os membros da Comissão Permanente de Obras Públicas, Agricultura, Comércio e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Aqui o artigo 1º ficou assim: fica convocada a audiência pública a ocorrer às 19 horas do dia 11 de março de 2020, no plenário na Avenida Júlio de Ramos, Rua João Mota, número 81, centro, da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, com finalidade de receber demandas e questionamentos por parte de cidadãos e segmentos representativos do município em relação aos projetos de lei complementar de número 001 e 002/2020, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Este ato, na íntegra, será dado publicidade amanhã para os meios de comunicação, para a população e para os parlamentares.
Indicações. De autoria do vereador Geraldo Magela Lopes. Solicitação de limpeza e reforma urgente da pinguela localizada próximo ao posto de saúde no distrito de Barra Feliz. Proposições de poder legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020. Altera o artigo 93, inciso 10, a linha B, da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. De autoria dos membros da mesa diretora, vereadores Camilo Xavier, Jorge Germano, José Leonardo e José Santos. Emenda ao projeto de lei número 024/2019, que dispõe da publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e da outras providências. De autoria do vereador Paulo Henrique da Rocha, sendo emenda modificativa no artigo 1º, emenda modificativa ao caput do artigo 3º, emenda supressiva do parágrafo único do artigo 3º, de autoria dos membros da CCJ, vereadores Jorge Germano, José Leonardo e José Santos. Projeto de lei 024/2019 dispõe sobre publicidade na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos no estabelecimento da rede pública de saúde do município e da outras providências. De autoria do vereador Paulo Henrique com as emendas. Projeto de lei 026/2019 altera a lei municipal número 1356/2005 e da outras providências. De autoria dos membros da Comissão Especial Temporária, os vereadores Carlos Augusto, Jorge Germano e Marco Aurélio. Projeto de lei número 027/2019 altera a lei municipal de número 1886/2019 e da outras providências. Autoria, membros da Comissão Especial Temporária, vereadores Carlos Augusto, Jorge Germano e Marco Aurélio. Projeto de lei número 028/2019 institui no âmbito do município de Santa Bárbara o Dia Municipal Maçom e da outras providências. Autoria, vereador José Leonardo. Projeto de lei número 001/2020 dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Santa Bárbara e da outras providências. De autoria do vereador Paulo Henrique. Projeto de resolução número 004/2020 aprova as contas do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, referente ao exercício do ano 2016 e da outras providências. De autoria dos membros da Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomate de Contas. Vereadores Camilo Xavier, Jorge Germano, Moisés Obiano. Proposições do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 001/2020 dispõe sobre o procedimento, o uso e ocupação do solo urbano do município de Santa Bárbara e da outras providências. Projeto de lei complementar número 002/2020 institui o plano diretor do município de Santa Bárbara em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade e com a Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Projeto de lei 044/2019 dispõe sobre a remoção de veículos automotores abandonados em logradouros públicos e áreas de propriedade do município de Santa Bárbara e da outras providências. Projeto de lei 045/2019 altera a lei municipal de número 1942/2019 e da outras providências. Consulta o plenário sobre o procedimento da sessão sem intervalo. Não havendo manifestações, considera aprovado. Fase de deliberações. Proposições do Poder Legislativo. Indicação do vereador Geraldo Magelo Lopes. Solicitação de limpeza e a reforma urgente da pinguela localizada próximo ao posto de saúde do distrito de Barra Feliz. Está em discussão. Está em votação. O vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto comparecer e apto para deliberação. Projeto de emenda à lei orgânica de número 001/2020 altera o artigo 93, inciso 10, a linha B da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. De autoria dos membros da mesa diretora, vereadores Camilo Xavier, Jorge Germano, José Leonardo e Moisés Sanches. Eu vou dispensar a leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica, porque na última sessão que nós tivemos foi feita a leitura do primeira discussão e primeira votação. Dessa forma, eu coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno por unanimidade. Emendas ao projeto de lei de número 024/2019.
dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos dos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e da outras providências, de autoria do vereador Paulo Henrique, sendo emenda modificativa do artigo 1º, emenda modificativa ao caput do artigo 3º e emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 3º, de autoria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Jorge Germano, Zé Leonardo e Moisés Sanches. Eu posso colocar a votação em bloco? Então, deixa eu ver então, né? Eu solicito ao presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o vereador Zé Leonardo, e o presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, o vereador Carlos Augusto, nessa ordem, proceda a leitura do voto do relator e o parecer emitido pela comissão. Com emenda. Aqui já vai ser junto. Quando for depois na hora do projeto, não dispensa a leitura. Aqui a gente vai votar na emenda primeiro, para você não estar fazendo a leitura nada. Aí depois, na hora que for do projeto, que é o projeto com a emenda, não precisa fazer a leitura novamente. O voto relator. Trata-se de proposição que pretende divulgar a lista de espera de pacientes para consultas e exames no município de Santa Bárbara, Minas Gerais, visando a publicidade dos atos administrativos. O referido projeto apresenta viabilidade e atende a dois dos princípios basilares da administração pública, quais sejam os princípios da publicidade e da eficiência, discutidos no artigo 37 da Constituição Federal. Nos termos do artigo 30 da Constituição Cidadã de 1988, ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar e legislar estadual e federal, o que couber. Com efeito, a medida, a hora pretendida, se insere efetivamente na definição de interesse local. Isso porque, além de veicular matéria de competência material do município, artigo 23, inciso 2, Constituição Federal de 88, não atrelada às competências legislativas ou privativas da União, artigo 22, Constituição Federal de 88. A proposta estabelece um novo instrumento de garantia dos direitos à publicidade e à transparência da gestão pública, diretrizes que possuem amparo constitucional dos princípios da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Vale ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, prevê que, abre aspas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fecha aspas. Por sua vez, o artigo 198, também da Constituição Federal de 88, estabelece que os serviços de saúde se desenvolvam por meio de um sistema público organizado e mantido com recursos do poder público nos seguintes termos. Percebe-se, pois, que o presente projeto de lei está em consonância com o regulamento constitucional a respeito do direito à saúde, especialmente consagrado no artigo 6 da Magna Carta como direito fundamental e como tal possui aplicabilidade imediata nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Ainda como dito, alhures, a proposta é materialmente compatível com a disciplina constitucional nos princípios da administração pública previstos genericamente no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Ou seja, o princípio da publicidade deve ser aplicado no âmbito da administração pública, pautado toda a sua atividade, inclusive no estudo da matéria, abre aspas, atos administrativos, fecha aspas. É clássica a missão de que a publicidade dos atos oriundos da atividade administrativa configura requisito de eficácia, isto é, só com a garantia da publicidade esses atos estarão aptos à produção dos seus efeitos, o que mostra claramente, portanto, o quão valorizado é o princípio constitucional da publicidade em relação à atividade administrativa. Por fim, impossível deixar de recorrer ao previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal de 88, que prevê o direito fundamental ao acesso à informação. Desse modo, não há dúvida de que todas as medidas políticas que de algum modo impliquem a obrigação a assegurar a publicidade e a atividade pública possuem respeito constitucional. Além disso, a determinação de que se pretende instruir também encontra amparo na legislação federal, a lei número 12.527/2011, regula o direito ao acesso à informação previsto no artigo 5º, inciso 33
133 da Constituição Federal de 88, disciplinando os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios para a garantia dessa prerrogativa pública. Importante, nesse caso, transcrever o artigo 3º da citada norma federal, que institui as diretrizes da publicidade das informações de interesse coletivo ou geral. Da análise acima, posso extrair que o Poder Judiciário, enquanto provocado, já sedimentou sua jurisprudência no sentido de que normas comuns a que são propostas nesse momento pelo eminente vereador são em tudo constitucionais e, mais do que isso, contribuem de modo relevante para a transparência que deve nortear a conduta da administração pública. A meu ver, o projeto também se encarregou de cumprir fielmente um preceito constitucional de importante matriz, qual seja o respeito à privacidade e à intimidade dos cidadãos. A intimidade do indivíduo está assegurada no texto constitucional, expressamente tutelada no inciso 10 do artigo 5º, com a seguinte redação. Artigo 5º. São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Tenho que o autor se manteve atento a esse importante preceito constitucional, dando inclusive a importância que a Constituição prescreveu. É o que se pode observar quando a leitura no artigo 2º do projeto assim redigido. Em síntese, com a garantia inserida na proposta por parte do seu autor, no sentido de que as informações deverão ser publicadas de modo a impedir a exposição indevida de cidadãos e pacientes de suas possíveis enfermidades, tenho que a proposta não afronta o texto constitucional nesse sentido, muito pelo contrário, com ele se harmoniza de modo pleno, na condição de relator e, após uma análise cuidadosa da matéria, somente consigo entender e me posicionar no sentido de que a mesma é válida e plenamente constitucional, somente precisando de alguns ajustes de ordem metodológica visando corrigir pequenos erros materiais, o que, a meu ver, contribuirá para a sua melhor execução. Tema esse que será melhor analisado no tópico seguinte. Aí tem as propostas de emenda, eu vou pular as propostas de emenda aqui. Então vamos aqui agora. Justificativa. Nesse caso, não há dúvida de que a proposta de legislação contém um comando impositivo que extrapola os limites de competência e atuação do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, uma vez que o município não possui poderes para impor ao ente estadual hierarquicamente superior ao ente municipal obrigações ou ônus de nenhuma espécie. Não tenho dúvidas de que o próprio autor da proposta possui pleno conhecimento dessa situação, sendo a disposição contida no referido trecho da proposta apenas um erro de ordem material, no qual estamos todos sujeitos a incorrer. Todavia, entendo que esse trecho deve indiscutivelmente ser suprimido da proposta, uma vez que altera o termo estadual ou municipal. Na busca de salvar o parágrafo seria atitude inócua, carregando o comando normativo a ser inserido no ordenamento jurídico de jurisprudência de redundância desnecessária e sem nenhuma contribuição prática para seu propósito. Isso porque, se estamos a cuidar de uma proposta que, se em caso de aprovação pelo plenário se tornará lei municipal, tenho por óbvio que as providências necessárias e sua implementação estarão a cargo do gestor municipal, sem necessidades de maiores delongas e esse aspecto e no que tange a esse ponto. Agora aqui das considerações finais do relator. Antes do exposto e apoiando as considerações que formulei ao longo do meu voto, opino pela constitucionalidade do projeto de lei número 024/2019, de autoria do vereador Paulo Henrique da Rocha, juntamente com as emendas propostas nesse voto, por entender que as mesmas contribuirão para a melhoria de sua interpretação e execução, corrigindo ainda pequenos e pontuais equívocos materiais de redação. Todavia, essas alterações não tiram o brilho da proposição e nem a importante contribuição dada do seu autor, no sentido de implementar mais uma ferramenta destinada a atender os comandos do legislador, contribuinte em matéria de transparência administrativa.
É como voto. Do parecer da comissão, passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Souza Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Cardoso de Santos, decidido por acompanhar e subscrever integralmente os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esses cenários bem seguintes, a Comissão Permanente da Comissão Constituição e Justiça opina por unanimidade favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei número 024/2019, de autoria do vereador Paulo Henrique da Rocha, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal, juntamente com as emendas propostas pelo relator, no que tange as correções materiais que por ele foram apontadas. É esse o parecer da comissão. Jorge Armando Batista, relator, Moisés Cardoso Santos, membros da nomeação do presidente. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Membros Carlos Augusto Ricardo Fonseca, Marco Aurélio Souza Barbosa, Paulo Sérgio Oliveira. Relatório parecer referente ao projeto de lei número 024/2019, de autoria do Poder Legislativo, 3 de fevereiro de 2020. Do voto do relator. Em relação ao mérito, o projeto de lei cuida de garantir a transparência e a publicidade das listas de espera das consultas, exames e cirurgias médicas eletivas, financiadas com recursos públicos do SUS e assim aprimorar o controle social sobre o sistema, o que, a meu ver, é uma iniciativa importante. Vale ressaltar que este projeto visa dar transparência a algo que já existe, ou seja, tornar pública a listagem de pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal. Ora, com certeza, o Poder Público Municipal tem a informação acerca da sequência dos usuários do SUS para consultas com especialistas, exames e cirurgias. Tornar essa lista pública é oferecer ao cidadão a oportunidade de saber quantas pessoas estão esperando antes dele e proporcionar, ainda que sem precisão de data, uma noção de quanto tempo o que foi agendado será realizado. Penso que divulgar essa lista de espera é fornecer ao cidadão uma comprovação de que, por mais distante que esteja, ele está na lista e dia após dia ele chegará mais perto do seu atendimento. Além do mais, divulgar a listagem também é auxiliar no poder fiscalizatório do cidadão e dos próprios vereadores. Inserir no portal da Secretaria de Educação a listagem de pacientes que aguardam parece muito razoável, além de trazer um grande benefício à população usuária do SUS, que poderá saber com exatidão quantos pacientes aguardam atendimento antes dela e quanto tempo, em média, ela terá que aguardar. No mais, tornar a informação transparente, divulgar publicamente dados e listais é ainda uma forma de evitar que a população dependa de qualquer outra pessoa para conseguir uma informação que é seu direito, além de suprir a notória falta de informação relativa às listas de espera. No que tange às emendas apresentadas, verifique-se tratar de correções textuais, bem como adequações necessárias à redação do projeto. Nesse sentido, entendemos que, quanto ao mérito, o projeto de lei em questão é de grande valia e só tem a trazer benefício à população e aos usuários do SUS em nosso município. Pelo exposto, me manifesto favoravelmente pela aprovação do projeto de lei número 024/2019, junto com as emendas apresentadas. No parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Carlos Augusto Ricardo Fonseca, e ao senhor membro, vereador Paulo Sérgio Oliveira, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos apresentados pelo relator, sem divergências quanto à matéria que trataram. Sendo assim, a Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 024/2019, juntamente com as emendas apresentadas, por parte do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara. É esse o parecer dessa comissão. Vencida a matéria junto a esta comissão, este projeto está apto a ser votado no plenário da Casa pelos vereadores. Dito isso, dê ciência ao presidente da Casa do presente parecer, para que possa incluir tal projeto na pauta de votação da Casa, nos termos elementais próprios. Marco Aurélio de Souza Barbosa, relator, Paulo Sérgio Oliveira, membro, Carlos Augusto Ricardo Fonseca, presidente. Coloque em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número... Projeto de lei de número 024/2019, com as emendas
dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta discriminada por especialidade, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos por estabelecimentos da rede pública de saúde do município e da outras providências. De autoria do vereador Paulo Henrique, com as emendas. Dispenso a leitura do voto do relator e parecer emitido pela comissão, haja visto que já foram feitas quanto das emendas ao projeto. Coloque em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar os cumprimentos demais partes da casa. Esse projeto, senhor presidente, vem de encontro ao trabalho que essa Casa Legislativa vem fazendo e da transparência a tudo, e a gente está mostrando realmente um lado diferente para o município. E agradeço muito ao vereador Jorge Germano por ter feito algumas emendas juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, que melhorou ainda mais o teor desse projeto. Agradeço a outra comissão também, de saúde, que veio para estar colocando ali o que realmente é a essência desse projeto, que é a transparência, as pessoas ter ciência de saber um pouquinho mais, uma previsão de quando será a sua consulta, de quando será o seu exame. Eu acredito que eu faço por isso aqui, todos os demais vereadores também já tiveram alguém que chegaram para estar perguntando, pedindo uma ajuda. Eu acho isso aí muito desagradável, porque todo mundo precisa daquele serviço. Então a gente ficar indo lá pedindo para um, pedindo para outro, eu acho isso muito ruim. Então, assim, que ela tenha ciência de que se tiver 10 pessoas na frente dela, ela vai ser a 10ª primeira. Se tiver uma pessoa com maior audiência, com certeza vai estar passando na frente. Mas que a pessoa tenha ciência ali de saber que quando mais ou menos vai ser a sua consulta, quando mais ou menos vai ser o seu exame. Então, esse projeto, ele traz realmente esse objetivo da transparência ali também nessa área de saúde, que eu acho que é uma área muito crítica e que acredito que possa agregar algum ponto aí para o município. Continua em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Se não estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão. Coloque em segunda votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 026/2019. Altera a lei municipal de número 1356/2005 e da outras providências. De autoria dos membros da Comissão Especial Temporária, os vereadores Carlos Augusto, Jorge Germano e Marco Aurélio. Solicita ao presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o vereador Zé Leonardo, e o presidente suplente da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, também o vereador Zé Leonardo, que proceda a leitura do voto do relator e parecer emitido pela comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Membros da Comissão: Jorge Armando Batista, relator; Zé Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Pedro Santos, membro. Relatório e parecer da Comissão sobre o projeto de lei número 026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 7 de fevereiro de 2019. Voto do relator. Verifica-se que o projeto de encomenda cuida de alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal de número 13.056 de 2005, passando a autorizar a cobrança de tributos sobre o serviço de abastecimento de água no município, o que até o momento não ocorre, sem razão da isenção concedida à concessionária pelo aludido artigo. A Constituição Federal assim prevê, em o artigo 30, inciso 1 e 3. O artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Start, não há óbice, há que o município de Santa Bárbara discipline a matéria tratada no presente projeto de lei. No que concerne a isenção, o Código Tributário Nacional, Lei número 5.172/1966, proíbe sua revogação antes do termo final se o benefício tiver concedido com o prazo certo e em função de determinadas condições. Vejamos o artigo 178. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observando o disposto do inciso 3 do artigo 104. Compulsando a Lei Municipal número 13.056 de 2005, verifica-se que o artigo 3º concedeu isenção tributária à Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, Copasa AMG, pelo prazo de concessão dos serviços outorgados. Entretanto, não houve o estabelecimento de condições como contrapartida para a isenção, sendo claro
no supramencionado artigo do CTN que tais requisitos são cumulativos, não bastando apenas o estabelecimento de prazo para isenção para que a eventual revogação do benefício seja considerada inconstitucional. Dessa forma, não há que se falar que o projeto de lei em tela ofende o disposto do artigo 5º, inciso 36, que preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, uma vez que, conforme dito, não foi estipulado condições como contrapartida para a isenção. Importante destacar que é vedado ao município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o institui ou aumentou, conforme a previsão do artigo 150, inciso 3, a linha B. Assim, caso aprovado, o Poder Executivo somente poderá fazê-lo a partir do ano que vem. Ressalta-se ainda que essa lei, entrando em vigor, apenas não torna a concessionária imune aos tributos, mas esta poderá continuar isenta, caso cumpra os requisitos estabelecidos nos parágrafos do artigo 3º do projeto de lei em análise. Antes do disposto, opino pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto de lei, cabendo ao plenário análise de mérito. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Cardoso Santos, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esses cenários, tem-se que a Comissão Permanente de Constituição e Justiça opina, por unanimidade, favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei número 026/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Camilo Leles Gouveia Xavier Santos, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. E tem outro parecer aqui da outra comissão, não é isso? Você ficou como suplente. Tá bom. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Membros: Carlos Augusto de Carlos Fonseca, presidente; Marco Aurélio de Souza Barroso, relator; Paulo César de Oliveira, membro. Objeto: relatório e parecer referente ao projeto de lei número 026/2019, de autoria do Poder Legislativo, data 19 de fevereiro de 2020. Do voto do relator. Em relação ao mérito, o projeto de lei cuida de enquadrar as concessionárias prestadoras de serviço de abastecimento de água no município, copado nos parâmetros tributários do município para todos os fins legalmente previstos. De análise do parecer da Comissão Especial Temporária, acostado ao presente projeto, verifica-se que o seu tópico 2.5 das isenções tributárias concedidas à empresa foi citado no artigo 3º da Lei Municipal de número 3.056/2005, que assim prevê. Vou pular os artigos aqui, precisa ler os artigos? Conforme consta no parecer supramencionado, trata-se de isenção tributária plena e restrita, sem que haja quaisquer contrapartida por parte da empresa concessionária. A justificativa para a concessão da referida isenção tributária é e não oneração das tarifas a serem pagas pelos usuários. Entretanto, a fixação das tarifas em Santa Bárbara é baseada apenas em normas da ASAI-MIG, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, do Estado de Minas Gerais, sem qualquer parâmetro das particularidades locais, conforme explanado no parecer citado, ou seja, não há qualquer justificativa para a isenção concedida, pois as tarifas independem do custo do serviço prestado em nosso município. Considerando que a isenção pode ser revogada a qualquer tempo em caso de não haver condições como contrapartida em contratos por prazo certo. Artigo 178 da Lei Federal nº 5.172/1996. Caso da concessão do município de Santa Bárbara, acompanhe o entendimento da Comissão Especial Temporária no sentido de que se justifica a isenção concedida. Dessa forma, se manifesta favoravelmente pela aprovação do projeto de lei número 026/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa. Do parecer da comissão, passada a palavra ao senhor membro da comissão, vereador Paulo César de Oliveira, e ao suplente vereador William Inês de Moraes, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos apresentados pelo relator, vereador José Leonardo Souza Filho, sem divergências quanto à matéria aqui tratada. Sendo assim, a Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei 026/2019 por parte do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais.
É esse o parecer da comissão. Vencida a matéria, junto a esta comissão, esse projeto está apto a ser votado no plenário da Casa pelos vereadores. Dito isso, dê-se ciência ao presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa incluir tal projeto na pauta de votação da Casa, nos termos regimentais próprios. José Leonardo Souza Filho, suplente. Paulo César Oliveira, membro. William Inês Moraes, suplente. Coloque a primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge Raimundo. Senhor presidente, parlamentares, senhoras e senhores, só para ficar mais claro o que foi dito no parecer ali, principalmente para os cidadãos, é que o projeto está simplesmente revogando a imunidade tributária que uma empresa concessionária de serviço de abastecimento de água, a Copasa, tinha no município. Desde a data da emissão da concessão até hoje, ela era isenta de todos os tributos, taxas, emolumentos, contribuições, enfim. Na verdade, o que vai ser possível agora é que a empresa tenha isenção tarifária. Isenção não é o mesmo que imunidade. Imunidade é a impossibilidade de um município, o poder público, cobrar tarifas, tributos ou taxas de uma empresa ou de uma pessoa jurídica de forma geral. A isenção ela pode ser dada mediante o cumprimento de determinadas condicionantes. No caso da Copasa, quando nós fizemos o trabalho da comissão que estudou a situação da prestação de serviço do município, nós não conseguimos visualizar situações que justificassem a permanência da imunidade, ou seja, da impossibilidade do município tarifar a empresa. Não havia uma contrapartida por parte da empresa que justificasse a manutenção desse benefício. E essa lei só foi possível porque, tanto eu, Davi, me ajudou nesse aspecto. Havia um Código Tributário Nacional até 2014 que impedia que nós revogássemos os benefícios da empresa. O artigo 150 dizia que a isenção não pode ser revogada se ela fosse concedida por tempo determinado ou mediante requisitos. Ou seja, essa conjunção ou impedia, por quê? Porque o contrato de concessão ele tem 20 anos. Então, na hipótese do cumprimento de uma dessas condicionantes, nesse caso já cumpria uma, porque o contrato tem 20 anos, como a gente tinha prazo certo, o município não poderia revogar. Uma emenda à legislação, ao Código Tributário Nacional, substituiu a conjunção ou pelo artigo E, ou seja, agora não é necessário mais para se revogar que se cumpra um dos dois requisitos. Você tem que cumprir o tempo determinado, que no caso da Copasa você tem 20 anos de concessão, e requisitos. Como a lei não coloca os requisitos, o próprio artigo 150 do Código Tributário Nacional permite ao poder público revogar esses benefícios, ou seja, uma emenda que mudou um único artigo e possibilitou que o município tivesse a possibilidade agora de tarifar a empresa. Logicamente que se a empresa comprovar o que ela não fez até hoje, que ela faz jus à isenção, o município poderá, analisando caso a caso e mediante a fundamentação que ela apresentar, conceder-lhe a isenção ou pelo menos a redução das alíquotas tarifárias. Continue a discussão. Coloque em primeira votação. O vereador estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovada por unanimidade. Coloque em segunda discussão. Coloque em segunda votação. O vereador estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei de número 027/2019 altera a lei municipal número 1886/2019 e dá outras providências. De autoria dos membros da Comissão Especial Temporária, os vereadores Carlos Augusto, Jorge Germano e Marco Aurélio. Solicito ao presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o vereador José Leonardo, e também ele na qualidade de suplente da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, que proceda a leitura do voto do relator e parecer emitido pela Comissão, 027. Primeiro da CCJ. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Membros da Comissão: Jorge Germano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer da Comissão sobre o projeto de lei número 027/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, data 7 de fevereiro de 2019. O voto do relator. Verifica-se que esse projeto de encomenda cuida de alterar a redação do artigo 5º da Lei Municipal de número 1886/2019, acrescentando a este 10 parágrafos, com a finalidade de balizar a política tarifária aplicada pela concessionária do município de Santa Bárbara. Segundo consta, não existe uma legislação municipal que estabeleça parâmetros para a política tarifária aplicada pela empresa concessionária do serviço de abastecimento de água,
razão pela qual os usuários do serviço são sujeitados à prática de condutas arbitrárias nesse tocante, comprometendo-se à isonomia contratual e o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. No que tange a competência para legislar acerca da matéria em debate, verifica-se que esta não consta no rol de competência privativa do prefeito, alencados no inciso 2 do artigo 73 da Lei Orgânica do Município e no artigo 153 do Regimento Interno, sendo assim permitindo o Poder Legislativo a iniciativa desse projeto. Inicialmente, destaca-se que o município compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação estadual e federal no que couber, conforme previsão nos incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição da República. Algo contínuo importante destacar o que preceitua o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal. Na análise do artigo supracitado, extrai-se que o município compete exercer o controle tarifário cabendo à concessionária se sujeitar a ele. Vale ressaltar o que diz a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 40, inciso 1 e parágrafo 2º, inciso 2, bastante pertinente ao caso em análise, se não vejamos. Artigo 40, incumbe o Estado, as entidades da administração, indireta ou particular, delegado assegurar na prestação de serviços públicos e efetividade, nos requisitos, dentre outros, de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos e do preço ou tarifa justa e compensada. Cita-se ainda que prevê a Lei Federal nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. Antes de todo exposto, verifica-se que não há óbice legal para que o município de Santa Bárbara exerça o controle tarifário da concessão, uma vez que, conforme se depreende do parecer da Comissão Especial Temporária em anexo, a empresa concessionária não cumpre com o estipulado na cláusula 5ª do contrato de concessão, ou seja, promover os estudos necessários para a fixação e para a revisão periódica das tarifas remuneratórias dos serviços efetivamente prestados aos usuários, o que claramente gera insegurança jurídica quanto aos preços praticados. Além do mais, a concessão estabelecida não observa o que dispõe o inciso 5 do artigo 29 da Lei Federal de número 8.987 de 95, citado alhures, no que tange à homologação pelo poder concedente dos reajustes realizados, não participando assim da política tarifária aplicada. Dessa forma, opino pela constitucionalidade e legalidade do presente projeto de lei, cabendo ao plenário a análise do mérito. No parecer da comissão, passar a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Carlos Azul Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Carlos Santos, decidindo por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. O ex-senado tem-se que a Comissão Permanente de Constituição e Justiça opina por unanimidade pela inviabilidade de tramitação do projeto de lei número 027/2019. É esse o parecer da comissão. Camilo Leves Gouveia Xavier dos Santos, relator, Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Carlos Santos, membro. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ciência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Você tem dificuldade com esse óculos aqui que está difícil, viu? Só pela ordem, Léo, antes de você fazer, tem um erro no parecer aqui, que é o seguinte, é porque eu percebi, todo mundo percebeu. O relator da comissão, no caso era o Camilo, o tempo todo ele defendeu a constitucionalidade do projeto. A fundamentação dele foi pela constitucionalidade. No parecer da comissão, a Comissão Permanente de Constituição e opina pela inviabilidade da tramitação. Eu entendo, eu poderia até ouvir os membros da comissão, mas eu entendo que foi pela constitucionalidade e a fundamentação foi no sentido da constitucionalidade. Não foi pela constitucionalidade, só pelo final. Exatamente. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ciência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Membros: Carlos Augusto de Fonseca, presidente; Marco Aurélio de Souza Barbosa, relator; Paulo César Oliveira, membro. Objeto:
relatório e parecer referente ao projeto de lei número 027 de autoria do Poder Legislativo, data 19 de fevereiro de 2020. O voto do relator. Em relação ao mérito, o projeto de lei cuida de alterar a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 1886 de 2019, acrescentando a esse 10 parágrafos com a finalidade de balizar a política tarifária aplicada pela concessionária prestadora do serviço de abastecimento de água do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, Copasa. Segundo consta, não existe autorização municipal que estabeleça parâmetros para a política tarifária aplicada pela empresa concessionária do serviço de abastecimento de água, razão pela qual os usuários do serviço são sujeitados à prática de condutas arbitrárias nesse tocante, comprometendo-se a isonomia contratual e o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Pois bem, conforme se observa no parecer da Comissão Especial Temporária, em anexo, a empresa concessionária não cumpre com o estipulado da cláusula 5ª no contrato de concessão, qual seja, promover os estudos necessários para a fixação e para a revisão periódica das tarifas remuneratórias do serviço efetivamente prestados aos usuários, o que claramente gera insegurança jurídica quanto aos preços praticados. Vale destacar também, conforme citado no aludido parecer, que a fixação das tarifas de Santa Bárbara é baseada apenas em normas da ASAI Minas Gerais, a Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, sem qualquer parâmetro das particularidades locais. Ademais, verifica-se no parecer que os estudos necessários para o auferimento e revisão periódica das tarifas somente poderão produzir efeitos em caso de homologação por parte do Poder Concedente, Poder Executivo Municipal, mediante decreto. Contudo, não se tem notícia que em algum momento o Poder Executivo tenha baixado o decreto nesse sentido, ou seja, tenha sido comunicado ou participado de alguma forma da política tarifária praticada pela concessionária. Antes do disposto, me manifesto favoravelmente pela aprovação do projeto de lei número 027 de 2019 por parte do plenário da Câmara Legislativa, que cuida de balizar a política tarifária aplicada pela Copasa em relação aos preços praticados. É esse o meu parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor membro da comissão, vereador Paulo César de Oliveira, e ao suplente vereador William de Moraes, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos apresentados pelo relator, vereador José Leonardo Silva Filho, sem divergências quanto à matéria aqui tratada. Sendo assim, a Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ciência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei 027 de 2019 por parte do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais. É esse o parecer da comissão. Vencida a matéria junto à comissão, este projeto está apto a ser votado no plenário da Casa pelos vereadores. Dito isso, desse ciência o presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa incluir tal projeto na pauta de votação da Casa, nos termos regimentais próprios. José Leonardo Silva Filho, suplente, Paulo César Oliveira, membro, William Inês Moraes, suplente. Coloque em primeira discussão. Senhor presidente. A palavra é do Jorge Raimundo. Senhor presidente, eu vou só fazer uma consideração que eu considero de extrema relevância, que é o seguinte, é pedir a atenção dos vereadores e depois ser divulgado na rede social da Câmara os dois últimos parágrafos da legislação. O que acontece hoje é que, como a gente já disse no parecer da comissão, a política tarifária da empresa, ou seja, os preços praticados pela Copasa no município, são definidos por uma resolução da ARSAI, que é uma agência reguladora. Em síntese, o que acontece é o seguinte: quando rompe uma adutora na capital do estado, em alguma cidade grande, ou o lucro de uma cidade pela outra não está sendo viável, eles aumentam o preço da tarifa do estado inteiro, o que é inconstitucional. O Tribunal de Justiça, o Supremo, o STJ já falaram isso inúmeras vezes. Nós vamos ter que refazer a composição da tarifa da conta de água que é cobrada no município hoje, nos termos da lei. A partir de agora, em síntese, a Copasa não está autorizada, se fizer está fazendo de forma ilegal, a alterar o valor da conta de água sem autorização do poder público, que é o que acontece com a empresa Caraça hoje. Com a empresa Caraça, com todas as concessões municipais, estaduais e federais. Ou seja, os cidadãos, a partir de agora, precisam estar bem atentos à conta de água naquilo que se refere ao quanto é cobrado pelo metro cúbico de água fornecida. Anotar lá a conta de agora, e não é admissível que essa cobrança seja alterada, majorada, sem a participação do poder público do município, que é o que acontece em todas as concessões.
O parágrafo 10 diz o seguinte: os valores atualmente em vigor continuarão a ser praticados pelo período máximo de 60 dias, contados da data da publicação da presente lei, sendo que após esse período caberá à concessionária a responsabilidade de apresentar a planilha de cálculo tarifário prevista no parágrafo 3º desse artigo para avaliação por parte do poder concedente com a adoção do procedimento previsto nesse artigo. O parágrafo 11, decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem manifestação da concessionária, ficarão suspensas todas as cobranças do território municipal até que haja a adequação dos valores. O que vai precisar ser feito no município é a gente recompor o preço da tarifa de água. Ou seja, a gente vai ter que sentar com a empresa, o município, e ver se é justo o valor que está sendo cobrado. Porque municípios, por exemplo, hoje da forma que está, que recebem milhões de reais da Copasa, tem o mesmo custo da tarifa de água que o município de Santa Bárbara, que não tem R$1 de investimento. É óbvio que a lei 8987 e outras mais não estão sendo atendidas. E, obviamente, decorrido o prazo de 60 dias, se a empresa não procurar o poder público para recompor a tarifa, para a gente verificar a justiça da política tarifária, eu vou apresentar um requerimento para que a Câmara ingresse com uma ação de inconstitucionalidade por omissão, para que a empresa seja obrigada a suspender, assim como já foram deferidas liminares em inúmeros estados de Minas Gerais, para que o poder público possa, a partir de agora, interferir, conforme determina a legislação, na política tarifária. Então, eu vou pedir, inclusive, vou fazer um requerimento para que a empresa seja notificada pessoalmente da legislação e 60 dias, se eles não nos procurarem para recompor a tarifa, beleza. Se o valor atual for o justo, a gente vai sentar e eles vão apresentar uma planilha tarifária. Tanto é que a gente discutiu aqui semana passada, só para a gente ver que isso aqui não é nenhuma teratologia. No requerimento que a empresa Caraça mandou para a Câmara, ela reclama que o prefeito municipal não autoriza ela a fazer o reajuste da tarifa. Ou seja, se fosse teratológico, se fosse absurdo, se fosse esdrúxulo, o prefeito também não poderia definir, o prefeito, quando eu falo Poder Executivo em parceria com o Legislativo, ele não poderia definir o preço da tarifa de ônibus. Tanto é que o concessionário de serviço de transporte reclama que o Poder Executivo não tem concedido ajustes tarifários, não tem provocado uma defasagem da tarifa do serviço de transporte. É o que precisa acontecer também com a tarifa de água. Decorridos 60 dias sem manifestação da empresa, pode ser que o valor atual seja justo, é só apresentar a lei de cálculo tarifário. Nós vamos ingressar no Tribunal de Justiça pedindo a suspensão das cobranças até que a situação seja regularizada. Se não for deferido, seria a primeira vez, porque em 72 estados o Tribunal tem uma jurisprudência claríssima no sentido da competência dos municípios para controlarem a política tarifária da concessão de água. Continua em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em tramitação, projeto de lei de número 028/2019, institui no âmbito do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, o Dia Municipal do Maçom e da outras providências de autoria do vereador José Leonardo. Projeto de lei de número 001/2020 dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Santa Bárbara e da outras providências de autoria do vereador Paulo Henrique. Projeto de resolução com parecer e ato para deliberação. Projeto de resolução de número 004/2020 aprova as contas do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, referente ao exercício do ano de 2016 e da outras providências, de autoria dos membros da Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereadores Camilo Xavier, Jorge Germano e Moisés Joviano. Solicito ao presidente da Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o vereador Moisés Joviano, e em ato sucessivo ele faz a leitura do voto do relator e o parecer emitido pela comissão e a leitura do projeto de resolução de número 004/2020. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Processo de número 101.29.14, exercício 2016. O voto do relator. Trata-se de
proposição que está indiscutivelmente dentro das competências originárias dessa comissão, tal como previsto no artigo 184 do nosso regimento interno. Vejamos. Pode dispensar o artigo 184, que é do regimento interno. Quanto à tempestividade para a apresentação do presente parecer, essa é indiscutível. Isso porque a matéria fora distribuída à presente comissão no dia 17 de dezembro de 2019, por ocasião da 28ª reunião interna da Câmara, devidamente registrada em ata, considerando que não houve expediente no Poder Legislativo Municipal no período compreendido entre 20 de dezembro do referido ano até 1º de janeiro do corrente ano, e considerando ainda que o mês de janeiro do ano 2020 tenha a contagem dos prazos regimentais suspensa em função do recesso parlamentar, e por fim, tendo em vista o feriado previsto para ocorrer dos dias 24 a 26 de fevereiro, em função do Carnaval. Tens que o prazo fatal para a apresentação do parecer é dia 13 de março do ano 2020. Quanto ao mérito do sistema sobre exame, registro que após a análise minuciosa dos documentos apostados a esses autos, entendo a condição do relator que todas as questões técnicas atinentes à matéria já foram devidamente analisadas pelos órgãos competentes, notadamente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público de Contas, conforme fartamente demonstrado nesse procedimento. Todos os órgãos citados se manifestaram no sentido da inexistência de qualquer anomalia técnica ou instrumental que demonstrasse descumprimento da legislação vigente acerca das operações financeiras do município no período analisado. Assim sendo, não vejo possibilidade de manifestação diversa da que fora apontada pelos profissionais em questão, uma vez que os documentos demonstram o pleno atendimento à legislação em tema orçamentário e financeiro, no que tange o ano 2016. Portanto, e considerado o posicionamento do órgão técnico estadual, opino pela aprovação das contas do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, referente ao exercício do ano 2016, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal, acompanhando dessa forma integralmente as conclusões e apontamentos daquele tribunal. É com o voto do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Moisés Joviano de Mello, bem como o senhor membro, vereador Jorge Hermano Batista, ambos decidiram por acompanhar e subscrever integralmente os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Como esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opina por unanimidade favoravelmente a aprovação das contas do município de Santa Bárbara em seu exercício 2016, com a consequente aprovação do projeto de resolução que acompanha esse parecer, de modo a cumprir o disposto no artigo 184 do nosso regimento interno. É esse o parecer da comissão, o qual registre-se é aprovado por unanimidade sem divergências. Tendo em vista o disposto no ofício encaminhado à Câmara Municipal por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tem-se que a data limite para a apreciação das contas do município em seu exercício 2016, com a consequente encaminhamento dos documentos produzidos àquele órgão, é o dia 12 de abril de 2020. Nesse sentido, e visando o cumprimento dos prazos estabelecidos, assim como dos procedimentos que deverão ser realizados pela Casa, sugerimos que a deliberação acerca da matéria ocorra no prazo na próxima sessão ordinária marcada para o dia 27 de fevereiro de 2020, com a consequente notificação dos órgãos competentes, especialmente ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Poder Executivo Municipal, acerca das decisões do plenário da Casa. Jorge Hermano Batista, membro, Camilo Guilherme Gouveia Xavier, relator, Moisés Juliano, presidente, membro da Comissão Permanente de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de resolução de número 004/2019. Aprova as contas do município de Santa Bárbara, Minas Gerais, referente ao exercício do ano 2016 e da outras providências. O membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, fazemos saber que o soberano plenário aprovou por unanimidade e nós promulgamos a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado sem ressalvas e por
unanimidade a prestação de contas anual apresentada pelo Poder Executivo do município de Santa Bárbara, referente ao exercício do ano 2016. A Câmara Municipal afixará o presente resolução em seu mural, bem como a publicará no Diário Oficial do Município Mineiro. Artigo 3º. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Poder Executivo Municipal serão notificados do inteiro teor dessa resolução. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Santa Bárbara, Minas Gerais, local e data da publicação. Camilo José Gouveia Xavier, José Leonardo Souza Filho, Jorge Hermano Batista, Moisés Cardoso Santos, membros da mesa diretora de 2019 e 2020. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Proposições do Poder Executivo em tramitação. Projeto de lei complementar de número 001/2020. Dispõe sobre o procedimento, o uso e ocupação do solo urbano do município de Santa Bárbara, Minas Gerais e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 002/2020. Institui o plano diretor do município de Santa Bárbara em conformidade com a Constituição Federal, com o Estatuto da Cidade e com a Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Projeto de lei com parecer e ato para deliberação. Projeto de lei de número 044/2019. Dispõe sobre a remoção de veículos automotores abandonados em logradouros públicos e áreas de propriedade do município de Santa Bárbara e da outras providências. Eu solicito ao presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o vereador José Leonardo, e o presidente da Comissão Permanente de Obras Públicas, Agricultura, Comércio, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o vereador Geraldo Magela, nessa ordem, que proceda a leitura do voto do relator e o parecer emitido pela comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Membros da Comissão: Jorge Hermano Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer da Comissão sobre o projeto de lei número 044/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, data 28 de janeiro de 2020. O voto do relator. Ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação estadual e federal no que couber, entre outras competências previstas no inciso do artigo 30 da Constituição Federal. Da mesma forma, em perfeita sintonia com o disposto do texto constitucional, o artigo 11, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, prevê que a competência do município legislar sobre assuntos de interesse local. A proposta de lei, ora em análise de iniciativa do Poder Executivo, cria obrigações e estabelece condutas a serem cumpridas pela administração pública, indicando a forma de procedimento para o cumprimento da previsão legal que culmina com o recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas do município. Considerando que a Lei Federal número 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, não tratou do tema da remoção de veículos em logradouros públicos municipais, quando estes restarem abandonados ou em estado de má conservação, inclusive se mostrando como agente de risco, como por exemplo as políticas de saúde pública e prevenção de doenças contagiosas, como a dengue, por exemplo, razão ao ente municipal através do Poder Executivo, bem como ao legislador quanto à análise e aprovação da presente proposta para atender os interesses públicos locais. Caberá à administração pública municipal, em caso de aprovação da presente proposta, o ônus da efetiva execução do projeto por ela almejado. Dessa forma, nos termos de toda a legislação aplicável à espécie, não há objeção quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto de comento, vez que o mesmo cumpre os requisitos exigidos para o processamento e apreciação por parte dessa casa, egrégia Casa de Leis. Por fim, e no que tange a técnica legislativa, assunto que está dentro da competência dessa comissão analisar, tenho que a matéria atende também a esse quesito, estando respeitados os previstos na Lei Complementar nº 95 de 1998, bem como os requisitos legais necessários e indispensáveis exigidos, tanto pela legislação federal quanto municipal. Assim, a meu entender, são preenchidos cumulativamente os requisitos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa por parte do projeto de lei número 044/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, estando mesmo apto à tramitação, discussão e deliberação plenária. É este o meu voto.
Eu participo da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Zé Leonardo Souza Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Cardoso Santos, e seguido por acompanhar e escrever integralmente os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Comissão e Justiça opina por unanimidade favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei número 044/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal no que tange aos aspectos constitucionais e jurídicos apreciados nesse parecer. É esse o parecer da comissão. Jorge Manuel Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Santos, membro. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Obras Públicas, Agricultura, Comércio, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Membros da comissão: Paulo Henrique da Rocha, relator, Geraldo Magela Lopes, presidente, William de Moraes, membro. Objeto: relatório e parecer da comissão referente ao projeto de lei número 044/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, data 14 de fevereiro de 2020. Do voto do relator. O projeto de lei, em análise, pretende autorizar o Poder Executivo a remover veículos em situação de abandono nas vias públicas, na forma que especifica. Da análise da matéria, em dela verifiquei se o Código de Trânsito Brasileiro não faz menção acerca dos carros que encontram-se de alguma forma abandonadas ou sucateados pelos proprietários em vias e alongadores públicos. Dessa forma, observa-se que o objeto desse projeto é evitar o enorme transtorno no local em que se encontram veículos abandonados, onde pode servir de alojamento para infratores e também torna-se foco de várias doenças, reprodução de animais peçonhudos, além de vários depósitos de lixo e de água parados que atraem vetores de transmissão de doença e perigo de dengue, inclusive. Pela proposta, fica proibido o abandono de veículos em alongadores públicos em área de propriedade do município de Santa Bárbara. Considera-se abandonado o veículo que encontrasse de forma permanente e estática, por prazo superior de 5 dias, contando a partir da constatação pelo agente público municipal, e apresentar novos estados de conservação, caracterizando-se por, pelo menos, 3 dias de condições alencadas no artigo 2º. Os critérios da caracterização de veículos abandonados incluem ausência parcial ou total de carrocerias tomada por oxidação, sem vidros ou com vidros danificados, sem pneu, sem roda, possuir pneus furados ou esvaziados, sem motor, sem placa de identificação, sem chassi, sem farol, sem lanterna e sem para-choque, caracterizando-se o estado de abandono. O projeto estabelece a notificação ao proprietário para a retirada do veículo por prazo de 10 dias, sob pena de remoção ao pátio municipal. Não sendo possível a identificação do proprietário, procederá-se à notificação por digital. Não sendo o veículo removido, reclamado por prazo de 30 dias, será levado à asta pública. O não atendimento ao disposto nesta lei ensejará multa no valor de 5 UFIPA, aplicando em todos os casos de residências. Esta é a síntese do projeto de lei em questão. Pois bem, tem que o projeto de análise é de grande importância, uma vez que, conforme já explanado a Lourdes, trata-se de questão, inclusive, de saúde pública, além de questões ligadas à segurança. Assim, ante exposto, me manifesto favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 044/2019, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. Estou parecendo a comissão. Passando a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Geraldo Magela Lopes, e senhor membro vereador Inês de Moraes, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Obras Públicas, Agricultura, Comércio, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 044/2019 por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal.
É esse o parecer da comissão. Decidida a matéria junto a essa comissão, esse projeto está apto a ser votado pelo plenário da Casa pelos vereadores. Desse ciência ao presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa incluir o tal projeto na pauta de votação da Casa nos termos regimentais próprios. Paulo Henrique da Rocha, relator, Geraldo Magela, nosso presidente, o Irineu Moraes, membro. Coloque em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão. Coloque em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 045/2019. Altera a lei municipal de número 1942/2019 e dá outras providências. Solicita ao presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o vereador José Leonardo, e o presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor, o vereador Carlos Augusto, nessa ordem, que proceda a leitura do voto do relator e parecer emitido pela comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: o relatório e parecer da comissão sobre o projeto de lei número 045/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Data: 28 de janeiro de 2020. O voto do relator. Observa-se no projeto em tela que este busca apenas a alteração de parte do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1942 de 2019, que assim está previsto. Artigo 5º. Nas hipóteses de atendimento na forma do artigo 3º desta lei, os recursos empregados não serão computados no percentual de que trata o artigo 212 da Constituição Federal. Caso seja aprovado, o parágrafo 2º do artigo 5º passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de atendimento da forma do artigo 3º da lei, os recursos empregados não serão computados no percentual de que trata o artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal. Verifica-se que a mudança sugerida está apenas na substituição do artigo 202 da Constituição Federal pelo artigo 198, parágrafo 2º, no mesmo diploma legal. Observa-se que a alteração constitui uma correção da origem dos recursos a serem empregados na execução da lei em referência. Assim, analisando a pequena alteração proposta, não vislumbra óbvio a sua tramitação, uma vez que se encontra em conformidade com os aspectos constitucionais, legais e regimentais vigentes, estando apta a deliberação pelo plenário da Casa Legislativa. É este meu voto. Em tempo, verificou-se no projeto em tela um erro material constante no número do parágrafo a ser alterado. O artigo 1º do projeto de lei em comento se refere ao parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Municipal de número 1942 de 2019. Contudo, a alteração proposta ocorre no parágrafo 2º do artigo supramencionado. Considerando que o artigo 61, parágrafo único do Regimento Interno, prevê que, havendo necessidade de correção material ou adequação à técnica legislativa, caberá à Procuradoria Jurídica ou serviço tecnicamente habilitado proceder aos ajustes necessários da proposição, desde que não altere o seu significado, sentido e alcance. E sendo este o caso, referida correção será realizada quando o envio do projeto para a sanção do prefeito, caso mesmo venha a ser aprovado pelo plenário. Do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, que é o senhor membro, vereador Moisés Cardoso Santos, decidido por acompanhar e sobrescrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário tem-se que a Comissão Permanente de Constituição e Justiça opina por unanimidade favoravelmente a tramitação e aprovação do projeto de lei 045/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal, com as observações sugeridas pelo relator no que tange o erro material constado. É esse o parecer da comissão. Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; e Moisés Cardoso Santos, membro. Comissão Permanente de Educação, Saúde, Ciência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor. Membros: Carlos Augusto Picado Fonseca, Marco Aurélio de Souza Barbosa, Paulo César de Oliveira. Relatório parecer referente ao projeto de lei número 045/2019, de autoria do Poder Executivo, 3 de fevereiro de 2020. Do voto do relator. Observe que a alteração proposta no projeto em discussão se refere à correção do artigo mencionado no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 1942/2019,
que, ao invés de informar que os recursos empregados no fornecimento de transporte para tratamento fora do município a pacientes e, quando não enquadrados nas hipóteses precípulas do projeto, mas demonstrem efetiva necessidade de deslocamento, não serão computados no percentual dos recursos da saúde. Artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Constou por equipe que não serão computados no recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 212 da Constituição Federal de 88. Assim dispõe o artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, inverso. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Por sua vez, essa é a dicção do artigo 212 da nossa Carta Maior. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os Estados, Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante do imposto, compreendida e proveniente de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando que o objetivo do projeto em tela é apenas a correção acima relatada, me manifesto favoravelmente pela sua aprovação por parte do plenário dessa Casa Legislativa. É esse o meu voto. No parecer da comissão, passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador Carlos Augusto Ricardo Fonseca, e ao senhor membro, vereador Paulo Sérgio Oliveira, decidiram para acompanhar e subscrever os argumentos apresentados pelo relator, sem divergência quanto à matéria que tratava. Sendo assim, a Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, Cultura, Segurança Pública, Esporte, Lazer e Consumidor opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 045 de 2019 por parte do plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara. É esse o parecer dessa comissão. Vencida a matéria dessa comissão, este projeto está apto a ser votado no plenário da Casa pelos vereadores. Dito isso, dê ciência ao presidente da Casa do presente parecer, a fim de que possa incluir tal projeto na pauta de votação da Casa, nos termos regimentais próprios. Marco Aurélio Souza Barbosa, relator, Paulo Sérgio Oliveira, membro, Carlos Augusto Ricardo Fonseca, presidente. Coloque em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, encerrada a fase de deliberações, solicito ao segundo secretário que faça chamada final para a conferência de quórum. Camilo de Lemos Loureiro Gilberto Santos, presente. Carlos Augusto Ricardo Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Fernando Batista. Presente. Zé Leonardo Souza Filho. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Gilberto de Mello. Paulo Sérgio Oliveira. Presente. Paulo Henrique da Rocha. Luiz Luiz Moraes. Presente. Não havendo mais matéria em pauta, coloco em frente a palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.